Amados, a graça e a paz, é um prazer nós estarmos hoje falando sobre Jesus. Nós já tivemos os 7 Eu Sou de Jesus até a semana passada e nós hoje vamos estar vendo os milagres de Jesus. Então, antes de qualquer coisa, vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude nesse momento de estudo, né, de meditação. Vai ser hoje uma meditação propriamente dita, que o Senhor vai poder tratar dentro de nós algumas coisas, isso vai ser muito bom. Então, vamos orar ao Senhor agora e pedir que Ele possa nos falar ao coração, amém? Em nome de Jesus. Amados, quando nós estudamos os milagres de Jesus, a gente vai começando lá em Mateus 4, 23, ver que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. A gente vê que Jesus tratava as pessoas tanto no físico, aqueles que estavam paralíticos, quanto na mente, os epiléticos, quanto também no espírito, os endemoniados. Isso foi o início do ministério de Jesus. E a sua fama se espalhou por toda a região, diz aqui Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Houve um impacto muito grande desse trabalho de milagres de Jesus. Então nós somos levados a buscar saber uma aplicação prática para nós no nosso dia a dia, e aí a gente lembra sempre da passagem de João 14, 12, onde ele fala que outras coisas maiores nós faríamos, mas isso não é o propósito do nosso estudo hoje. Nós hoje não vamos estar vendo a nossa capacitação de também realizar milagres. Até já foi um pouco tratado isso nos primeiros vídeos dessa série, mas hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre como fazer uma meditação na palavra. A gente usa aquela técnica do estudo bíblico indutivo para aprofundar o nosso conhecimento sobre o texto, vamos ver o porquê de cada coisa, isso é muito importante. Mas hoje nós vamos entender sim o porquê, a motivação de Jesus atrás dos milagres que ele fez. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração o que está no coração de Deus quando ele realiza milagres, o que o leva a fazer os seus milagres. Nós temos nos evangelhos muitos relatos dos milagres de Jesus. E aí a gente vai ver que todos esses registros apontam para uma característica, e é isso que nós vamos buscar hoje. Saber a característica de Jesus por trás dos milagres. O que vem do coração dele, qual a motivação dele naquilo que ele fez. Nós começamos com o primeiro milagre registrado, que foi João capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Houve aqui uma necessidade, eles tinham uma carência, eles iam passar uma vergonha, uma festa de casamento onde o vinho tinha acabado. Então vamos meditar um pouquinho sobre isso. Jesus vai operar uma maravilha ali, ele vai fazer com que a água que eles tinham se transformasse em vinho, e o vinho da melhor qualidade, tanto que o mestre Sala fala para o noivo: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Jesus não só fez o milagre da transformação de água em vinho, mas ele fez com que fosse o melhor vinho para aquela festa de casamento. Qual a motivação de Jesus? Vamos entender. Depois, um outro momento, na multiplicação de 5 pãezinhos com 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 homens. Lá em Lucas 9, 12. Mas o dia estava chegando ao fim, e então os 12 se aproximaram de Jesus e lhe disseram: despeça a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Havia uma motivação, o pessoal ia passar fome. Talvez alguns pudessem desfalecer pelo caminho de volta para casa. E Jesus então começa a multiplicar 5 pãezinhos, 2 peixinhos, para que 5.000 homens e famílias comessem, né? Mulheres e crianças. Um outro momento, Jesus faz um milagre que é acalmar uma tempestade. Vamos ver lá em Mateus 8, 24. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus respondeu: por que vocês
são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. A Bíblia ainda fala bem calmo. A gente vê que o cuidado de Jesus ali em tirar a ansiedade deles. Não precisariam ficar preocupados, Jesus estava com eles, mas mesmo assim, Jesus cuidou da necessidade deles. Então, um padrão que está se repetindo em todos os milagres é isso. As pessoas têm uma grande carência e Jesus tem misericórdia delas. Jesus tem compaixão delas. Vamos ver agora o endemoniado. Lucas 8, 27. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: "O que quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormentes", porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem. Jesus, ao ver aquele homem naquela necessidade, ele se adiantou. Mesmo antes que o homem pedisse, ele, na sua misericórdia, agiu para que o homem pudesse ficar livre daquele demônio. Uma outra experiência também, uma mulher com um fluxo de sangue incurável, Lucas 8, verso 43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. A gente vai vendo os milagres de Jesus, todos têm um padrão. As pessoas vão buscá-lo com necessidades muito grandes, com a sua alma aflita, e Jesus vai ao encontro delas com a resposta. Mateus 9, 2 a 8. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: "Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados." Mas alguns escribas diziam entre si: "Ele está blasfemando." Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Porque vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados, ou dizer levante-se e ande?" Interessante, Jesus levantou aquele paralítico do leito, mas antes ele curou a alma dele. Ele disse: "Olha, você está perdoado." O homem se levantou, lá no verso 7, e voltou para casa. A gente vê que Deus tem um milagre na vida de cada um deles. Todos esses fatos já são do nosso conhecimento, ninguém está apresentando para você uma coisa nova. Mas eu queria que nós pudéssemos hoje fazer aquilo que é muito importante, não apenas um estudo objetivando o conhecimento do texto, mas buscando o espírito do texto. A gente precisa meditar na palavra com o propósito de alcançar o que está por trás daquilo. Outras passagens que eu separei aqui, por exemplo, um leproso é curado em Mateus 8, 2 a 3, a gente vê que ele se aproxima de Jesus e diz: "Senhor, se quiseres, podes purificar-me." E Jesus estendeu a mão e disse: "Quero, fica limpo." Outra vez, os discípulos estavam no mar novamente e o vento estava assolando, eles eram pescadores, mas estavam com medo de morrer. E Jesus então vem por sobre o mar, o milagre dele é andar por sobre o mar para dizer: "Fiquem calmos, eu estou aqui com vocês." Né? Ele traz paz ao coração deles. Também havia em Jericó, lá em Lucas 18, 35 a 40, um cego à entrada de Jericó. E ele clama: "Jesus, tem compaixão de mim." E Jesus então volta-se para ele e o cura. Outros testemunhos mais. Pedro precisava pagar um imposto, não tinha dinheiro, não tinha moedas. E Jesus, lá em Mateus 17, 24 a 27, diz para ele: "O primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti." Jesus estava suprindo uma necessidade financeira, mas era também uma aflição no coração de Pedro. Jesus estava novamente tratando a ansiedade, a preocupação, o coração apertado de Pedro ali. Novamente, lá em Marcos 7, 32 a 35, um surdo mudo é curado também. Jesus usa de saliva para curar aquele homem e abrem-se os seus ouvidos e ele começa a falar desembaraçadamente. São muitos os testemunhos. A gente poderia ficar falando dos milagres registrados na Bíblia, que seriam muitos, e nós ainda temos mais. Nós temos em João 20, versos 30 a 31, um registro de que se todos os milagres fossem narrados, não caberiam em todos os livros da terra. Jesus fez muita coisa, ele curou muita gente, ele abençoou muita gente. Mas o que nós estamos buscando hoje, nesse estudo tão simples, é
uma coisa muito profunda, que é entender o seguinte: cada milagre tinha algumas características. Primeiro, dava glória ao Pai. As pessoas saíam glorificando a Deus. De outro lado, a misericórdia de Jesus era bem aparente, era bem notada, de forma nítida. Ele, uma vez, fala para nós: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Se o Pai humano não é capaz de negar bênçãos, quanto mais o Pai Celestial. Ele está novamente dizendo para nós que ele tem muito amor por nós. Mas vamos buscar agora uma coisa um pouco mais profunda. Vamos entender o porquê dos milagres. Vamos entender o porquê dos milagres. Deixa que o Espírito Santo marque o seu espírito com o amor de Deus agora. Para você poder entender o amor dele. Isso não é uma coisa que você consegue alcançar apenas intelectualmente. Você precisa deixar que o Espírito Santo te mostre a grandeza, a profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus. Você só vai entender os mistérios dos milagres quando você se deixar marcar pelo amor de Deus na sua vida. As portas dos milagres estarão abertas para você quando você entender, marcado no seu espírito, a grandeza do amor de Deus por você. É isso que nós precisamos alcançar hoje. É uma coisa muito simples, mas muito necessária. Pode não ser eloquente, aparente, mas é aquilo que verdadeiramente conta para Deus. É que você conheça o amor dele, que você entenda o quanto ele nos ama. Ele está disposto a cuidar de uma necessidade financeira, como fez com Pedro, de uma necessidade emocional, como fez com o rapaz que era paralítico, mas tinha antes que ser curado da sua culpa para depois ser curado do seu corpo também, e tantas outras pessoas que foram tratadas na alma, no corpo e no espírito, com um único propósito: revelar o amor de Deus para nós. É isso que ele quer fazer. Ele quer que você e eu entendamos a profundidade. Então vamos pedir a Deus agora que essa meditação fique marcada no nosso coração, para que as próximas vezes que nós pensarmos em uma necessidade nossa, ou que nós formos estudar o milagre de Jesus, nós possamos entender como que a marca de Jesus em nós nos explica isso. A marca do amor dele por você e por mim. É isso que nós vamos buscar em nome de Jesus. Que Deus abençoe você poderosamente. Nós estamos encerrando hoje aqui esse estudo tão simples, mas procura meditar. Dê tempo para que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Nenhum texto da palavra deve ser lido uma única vez. Você deve ler várias vezes. E que o Senhor fale a você poderosamente. Amém? Se você puder, deixe o seu like, divida essa mensagem com outras pessoas, mas o mais importante, medite na palavra a cada dia mais. Em nome de Jesus, amém.